Esse é o nosso tópico de hoje. Vamos falar um pouco sobre hipertrofia muscular, mas de uma forma que não é exatamente a forma como se fala geralmente. A gente teve alguns posts, né? Eu fiz alguns posts nessa semana e nesses posts eu tentei explicar um pouquinho do que se pode ter em relação à hipertrofia sem estar diretamente ligado. São vias que influenciam a via de síntese proteica, mas que não diretamente estão direcionados para a via de síntese proteica. São vias que independem da via de síntese proteica, mas que ajudam na ativação dessa via. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá? Bem, vamos começar então a falar. De qualquer forma, esse vídeo eu vou colocar disponível no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Eu estou devendo um vídeo lá no canal do YouTube e devo colocar os dois na sequência, ok? Bem, vamos lá. A gente tem, né, a nossa via clássica. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem a via clássica da hipertrofia, né, que é a via que estimula a síntese proteica, né? A gente tem ali os fatores tróficos, né, os hormônios, como a testosterona, por exemplo, estimulando ali a AKT-mTOR, né, e elas direcionam para outras proteínas como P70-6K e elas vão migrando para o núcleo, né, e aí o núcleo aumenta a expressão de RNA mensageiro, né, você tem ali também sinalização que otimiza a atividade ribossomal, né, e essa atividade ribossomal aumentada em resposta a estímulo dessa via vai gerar maior síntese proteica. Pois bem, nós temos vias que independem da via de síntese proteica, mas que interagem com essa via e que são extremamente importantes para que ela efetivamente esteja ali acontecendo, tá? Fala, Léo, beleza? Prazer ter você aqui na live. Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre essas vias que não diretamente estão envolvidas com hipertrofia, mas que influenciam diretamente. Você pode ter resultados diminuídos, tá? Ou até mesmo inibidos, dependendo do tipo de intervenção que você esteja fazendo. Beleza? Então, a ideia, vamos lá, a ideia é a gente começar a discutir isso, e vamos começar de uma coisa que eu gosto muito de discutir, que é a questão dos radicais livres, né? Foi o tema do meu primeiro post, na verdade do segundo post dessa semana, tá? Tranquilo, Bruno, sem problemas. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Os radicais livres, né, são moléculas que são produzidas no nosso corpo de forma normal, rotineira. Agora, você aí sentado, você está produzindo radicais livres, tá? E o que são radicais livres? São moléculas, tá? Moléculas pequenas que perdem o seu elétron na sua camada eletrônica mais externa, tá? Lembra aquelas camadas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, no ensino médio, SPDF? Então, essas camadas que a gente tem alocação de elétrons, então, na camada mais externa, dependendo da molécula, você vai ter a perda de um elétron, e a perda desse elétron vai tornar essa molécula extremamente reativa, tá? E essa molécula vai começar a interagir com outras moléculas na intenção de se estabilizar, porque ela está instável e ela precisa se estabilizar. Então ela vai interagir com outras moléculas, tá? Bem, a questão aqui, né, é a seguinte: muito se pensou, né, que os radicais livres tinham um papel deletério, né? Já se pensou que os radicais livres estavam associados com o envelhecimento, e houve um boom, né, principalmente há uns 15 anos atrás, no uso de antioxidantes para tentar combater os efeitos dos radicais livres no envelhecimento. Mas só que o que a gente não sabia naquela época é que os radicais livres são essenciais para a manutenção da vida celular, tá? Então, eles são responsáveis pela sinalização de diversos processos, tá? De sobrevivência celular, né, e também metabólicos e associados à hipertrofia muscular ou recuperação do tecido muscular após lesão. Vou dar um exemplo,
tá? Vamos supor que você esteja lá fazendo o seu treino, né? Tá treinando lá, tá fazendo o seu treino de força. E aí você começa a fazer uso de antioxidante. Bem, se você fizer uso de antioxidante, você vai inibir os radicais livres que estão sendo produzidos no seu corpo durante aquela atividade. Só que esses radicais livres, eles estão intimamente associados a uma maior atividade, por exemplo, da mTOR, né? A gente sabe que a gente tem uma ativação por radicais livres, por espécies reativas de oxigênio, para ser mais exato, que é um tipo, né, um grande grupo de radicais livres, tá? E que interage com essa molécula, deixando ela mais permissiva para seguir o seu curso em direção à estimulação da síntese proteica. Tá? Sabemos também que os radicais livres, ou as espécies reativas de oxigênio, agora eu vou falar especificamente de espécies reativas de oxigênio, elas estão intimamente associadas ao estímulo, ao aumento da sensibilidade do receptor de GF1. O GF1, fator trófico extremamente importante para a sinalização para a síntese proteica. Tá? Sabemos também que as espécies reativas de nitrogênio, representadas pelo peroxinitrito, que é uma molécula, que é uma junção do óxido nítrico, que a gente já conhece muito bem, com o ânisoperóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, os dois se juntam e formam peroxinitrito. Bem, a gente sabe que essas moléculas, tá, de peroxinitrito também são responsáveis por ativar vias de sinalização associadas à hipertrofia. Então você vai lá, toma o seu antioxidante logo depois do treino, ou então toma o seu antioxidante lá de manhã e vai treinar, pensando que está combatendo algum patógeno ou estimulando a sua imunidade. Não está, ainda está prejudicando o seu rendimento. Tá? Então é extremamente importante que você tenha isso em mente. Tá? Fazer o uso exagerado de antioxidante pode levar você a ter prejuízos durante o seu curso, tá? Para ter resultados efetivos de hipertrofia muscular. Beleza. Uma outra coisa também que se pensa sempre de uma forma, mas nunca se pensa assim, nunca até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, se pensou de outra forma, era a questão do cálcio. Já sabia-se, né, que o cálcio estimulava a mTOR. A gente já sabia disso já desde algum tempo. Tá? Mas a gente sabe que o cálcio ele entra e sai do músculo conforme a gente vai gerando contração e relaxamento. O cálcio é extremamente importante para induzir a contração muscular, porque é ele que interage com a troponina para liberar o citativo da actina, fazendo o complexo troponina-tropomiosina girar, liberando o citativo da actina para que ela se ligue na miosina e, a partir da hidrólise de ATP, gerar contração muscular. Pois bem, será que é só o cálcio que tem a ver com isso? O que estimularia o cálcio, né, a ativar a mTOR? E o que estimularia o cálcio, né, a ter esse potencial todo, não só para a contração muscular, mas também para a ativação da via de síntese proteica? Estamos falando do que a gente falou agora há pouco, do ATP. O ATP é extremamente importante, tá? Quantidade de ATP, principalmente ATP extracelular. Tá? O ATP extracelular é extremamente importante para que você potencialize a via de síntese proteica. Por quê? A gente tem receptores chamados PY2. Esses receptores, eles são sensíveis a ATP, são receptores purinérgicos, que são sensíveis a ATP. E aí você, Fábio, está falando uma porção de coisa, eu não estou entendendo absolutamente nada. Bem, vamos então começar a clarear a situação. A gente sabe que a ATP é a sua via de troca para o metabolismo energético, certo? Pois bem, o ATP ele vai ser produzido lá na mitocôndria ou lá no citosol, né, pela via glicolítica, vai estar lá disponível para fazer, né, para gerar energia para contração muscular. Tá? Só que uma parte desse ATP sai da célula, principalmente quando a gente aumenta a permeabilidade. E a gente aumenta a permeabilidade quando a célula é estressada. Tá? Então a gente tem extravasamento de ATP para o meio extracelular e também temos saída de ATP para o meio extracelular. Bem, a gente encontra ATP no meio extracelular, na corrente sanguínea, e esse ATP vai gerar estímulo desses receptores P2Y, receptores purinérgicos,
a PY2, desculpa, que vão efetivamente ativar vias de síntese. E aí está o grande lance: não só vai estimular a via de síntese proteica clássica, que é a KT-mTOR, né, como também vai estimular vias acessórias, como a JUNB, né, a JUNB. São vias também de síntese proteica que independem da via clássica. Olha só que interessante. E como é que a gente aumenta a produção de ATP? Otimizando o metabolismo energético. E como é que a gente otimiza o metabolismo energético? Tendo mais mitocôndrias sendo produzidas ali, tendo mais mitocôndrias naquele meio e estimulando também a via glicolítica, tendo uma via glicolítica mais potente. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de situações que são meio que antagônicas ao treinamento de força. Né? Quando a gente fala de treinamento de força, a gente fala de síntese proteica. Quando a gente fala em biogênese mitocondrial, né, melhora do metabolismo energético, a gente está falando de, basicamente, treinamento aeróbio, HIIT, né? A gente está falando disso. E aí o povo quer treinar força, quer treinar força, quer treinar força, e esquece de treinar aeróbio, e esquece de treinar, de fazer um treinamento intervalado de alta intensidade. Bem, se você quer otimizar os seus ganhos de massa muscular, tenha momentos para treinar força, mas também separe momentos para treinar, né, fazer o treinamento aeróbio e fazer o seu treinamento de intervalado de alta intensidade. Você tem que fazer isso, porque isso vai estimular, né, potencializar as vias de síntese proteica clássicas e as não clássicas, as alternativas, que a gente pode dizer assim. Tá? Uma outra coisa que eu não falei nos posts e eu deixei para falar aqui de propósito, porque só quem ver essa live, só quem vai ver essa live que vai conseguir ter acesso a isso, né, pelo menos por aqui. Já deve ter acesso a isso em outros posts, né, em outros perfis, principalmente dos caras que estudam bastante isso, que é a questão da capacidade translacional. E o que é capacidade translacional, Fábio? É a capacidade que a nossa célula tem de gerar turnover proteico, um turnover proteico aumentado. O que seria o turnover proteico? Mais síntese e menos degradação. Então, a gente está falando basicamente da maquinaria celular para que haja síntese proteica. E eu falei lá no início da live sobre justamente como funciona essa maquinaria. Quando a gente ativa essa maquinaria de forma aguda, essa via de síntese proteica vai estimular também a atividade ribossomal. De forma crônica, a gente vai ter um aumento da capacidade translacional, porque a gente vai ter um aumento do número de ribossomos. Quando a gente aumenta o número de ribossomos, a gente aumenta a capacidade da célula de sintetizar mais proteínas. E isso tanto após o estímulo quanto em repouso. Olha só que interessante. Não só durante o estímulo, mas também no repouso, a gente também consegue gerar um turnover proteico aumentado. Se a gente treinar, né, por dias, meses e anos. Essa resposta, ela depende da continuidade. Então, uma outra dica que eu tenho para te dar é: seja persistente, seja contínuo, seja ali, ó, tenha constância onde você está treinando, né, no que você está treinando, porque isso efetivamente vai te gerar melhores resultados. Então, fazendo uma síntese da live, né, eu falei sobre radicais livres potencializando a atividade da mTOR, né, e aí tem outras coisas que os radicais livres também fazem, como potencializar também a sensibilidade do receptor de IGF, ativar a via de síntese proteica independente da via clássica. Tá? Nós falamos daqui do ATP como uma forma de potencializar a ativação da via clássica e de vias acessórias, de vias alternativas, que vão gerar síntese proteica, e a importância de você manter o metabolismo energético ativado, funcionando ali. Então você tem que pensar no treinamento de força, mas também tem que pensar no treinamento aeróbio, no treinamento intervalado de alta intensidade, para otimizar os efeitos com relação ao metabolismo energético, para você potencializar as vias de síntese proteica, tá? Tanto a clássica como as alternativas. E agora no final, que é uma informação que eu não tinha colocado nos posts, mas eu deixei para falar aqui na live, que é a questão da capacidade translacional.
O treinamento aumentando o número de ribossomos, e esse número de ribossomos aumentado vai aumentar a capacidade da célula, no caso aqui célula muscular, de sintetizar proteínas independente do estímulo, ok? Então a gente falou de 3 situações aqui que são vias acessórias, que não tem relação nenhuma com a via clássica de hipertrofia muscular, mas que tem total e completa interferência, né, gera total e completa interferência na via de síntese proteica, ok? Essas e algumas outras informações sobre síntese proteica, sobre hipertrofia muscular, você pode encontrar no artigo de revisão que eu e o meu grupo publicamos há 2 meses atrás, saiu no dia 30 de abril, 1 mês e meio atrás. Quem quiser o artigo pode me procurar, eu vou deixar ele disponível também lá na minha bio, o link eu vou deixar lá na minha bio para que vocês baixem, tá? Eu vou deixar até domingo o link para o artigo, para que vocês baixem o artigo e leiam. O artigo está em português, tá? Então facilita bastante a leitura, tá? E aí tente pegar um pouco mais sobre essas informações, sobre o que pode potencializar as vias de síntese, o que pode potencializar os resultados associados à hipertrofia muscular. Beleza, galera? Galera, beijo grande, se cuidem, tá? E não se esqueçam, exercício é ciência, tá? Se baseiem em ciência para manter as suas condutas, ok? Não se esqueçam disso. Beijos, se cuidem, um abraço e até mais.